Boa tarde, galerinha do terceiro ano A e do terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. E hoje nós vamos saber como é que as plantas nascem, tá? Como é que elas nascem? É a partir da semente? Como é do fruto, tá? Então, fica ligadinho que vamos ver agora como as plantas nascem. Então, muitas perguntas, né? A gente fica na dúvida como elas nascem, tá? Sei que muitos devem saber, tá? Será que a gente plantando uma semente? Ou será que também outros fatores contribuem para que as plantas nasçam, cresçam, né? E algumas também produzam alguns frutos. Então, vamos lá. Para relembrar, tá? Vamos ver aqui os 4 principais grupos de plantas. Que são eles? As briófitas, as pteridófitas, terceiro, as gimnospermas e o último, angiospermas, tá? Então, vamos lá. 4 grupos e hoje nós vamos falar das plantas que nascem a partir de sementes, que é a gimnosperma e a angiosperma. Então, esses 2 grupos de plantas, tá? Eles nascem a partir de sementes. Então, vamos lá. A gimnosperma e as angiospermas, tá? Que formam um grupo da maioria das plantas, nascem de sementes. As sementes das gimnospermas, em geral, são protegidas pelo fruto, né? Ou pelos frutos. Como já vimos também logo no início das aulas, tá? Que vimos todos os grupos com detalhe. E lá a gente viu exemplos de todos os grupos e viu também que a gimnosperma, a semente dela é protegida pelo fruto. Então, aqui no esquema ao lado, tá? Nós vemos aqui angiospermas, gimnospermas e sementes, tá? Então, ó, seguindo aqui, elas também, tá? Nascem a partir de sementes, são plantas que nascem a partir de sementes, tá? E a gimnosperma, ela, tá? A semente dela é protegida pelo fruto. Então, vamos para alguns exemplos. Aqui tem um exemplo de uma angiosperma, e aqui um exemplo de uma gimnosperma, que é um pé de tomate, tá? E qual é o fruto do pé de tomate ou do tomateiro? O tomate, tá? Então, dentro desse fruto está as sementes, né? Então, às vezes, quando a gente ou prepara algum alimento, tá? Principalmente quando está usando tomate, a gente, quando vai descartar esse lixo, tá? Esse resto, né? O resíduo, se a gente colocar no nosso quintal e deixar lá, pode ser que um pé de tomateiro nasça. Ou também, né? Quando a nossa mãe faz comidas que tenham o tomate como ingrediente, dá muito bem para pegar aquelas sementinhas, plantar, regar e provavelmente também ela irá crescer. Então, vamos para o nascimento de uma gimnosperma, tá? Então, vamos ver, tá? Como é que o processo de nascimento, como é que ela nasce e os fatores que são determinados, tá? Ou determinantes para esse nascimento, certo? Então, o principal fator ambiental responsável pela germinação das sementes é a água. Olha que importante, gente. O principal fator ambiental responsável pela germinação das sementes é a água. Então, para que essa planta cresça, para que essa semente germine, ela tem que ter um fator ambiental. E qual é o fator ambiental? A água. Por isso que quando a gente tem plantas em casa, nós temos que regar. Então, a água é o principal fator ambiental. A iluminação não influencia diretamente na germinação. E o que é essa germinação? É quando está, né, nascendo, está germinando, passa de ser, né, a semente e começa a nascer lá um galhinho ou um caule, depois as folhas, flores e depois o fruto, certo? Porém, influencia no crescimento de uma nova planta. Como eu acabei de explicar, ela não influencia diretamente na germinação.
porém, influencia no crescimento da nova planta. Então, quando a planta está crescendo, que ela já germinou, já saiu da terra, está aparecendo lá o caule com as folhas, a iluminação, tá, vai influenciar no crescimento dessa planta. Então, algumas plantas precisam de pouca luz, outras plantas precisam de muita luz. E isso vai depender do tipo de planta. Então, na germinação propriamente, a luz não é um fator diretamente que influencia, tá? O que é que influencia na germinação? A água. Então, o principal fator para germinar uma planta é a água. Quando ela cresce, tá? Quando ela já germina, que ela vai crescendo, vai passando para outras fases, aí sim a luz tem uma influência. Então, vamos observar aqui abaixo a germinação e o crescimento do tomateiro, aí na página 162 do livro 6. Então, vamos lá. Aqui está o fruto, que é o tomate, e dentro do fruto tem as sementes, tá? Como é que a gente vai plantar para que essa planta cresça? Como é que ela vai germinar? Pega as sementes aqui embaixo, ó, planta, né? Aduba, tá? Na terra, aduba essa planta, rega essa planta. Então, ela vai passar pelo processo de germinação e de crescimento, tá? Então, a primeira fase tá aqui, ó, germinando, já tá aqui bem pequenininho, um caule e uma flor, e uma folha. Já aqui na segunda, já tá o caule maior e já tem mais folhas. Na segunda, a gente começa a ver, já perceber aqui, que as folhas vão ficando amareladas, né? Vai mudando a cor da folha e o tipo da folha. Começou com a folha bem pequenininha e bem fechadinha. Depois aqui as folhas foram abrindo e aqui a folha já está mais aberta. Na terceira fase, que é essa daqui, ó, que já tem um zoom, tá? Para a gente ver o que é aqui. Folha do tomateiro, que é essa folha daqui, e a flor do tomateiro. Então, antes de chegar o fruto, o pé de tomateiro, né? Então, o tomateiro, ele é o caule, primeiro, folhas, flor, e aqui na última fase, o fruto, que é o tomate, que a gente consome, é uma delícia, faz muito bem para a nossa saúde, tem várias e várias receitas podem, né, eles podem ser usados de várias formas. Então, aqui é um processo de germinação, tá? Iniciou aqui na plantação da semente, né? Com o caule, germinou o caule e foi até virar, tá, uma planta adulta que produz o seu fruto. Então, as sementes, tá? Como é que essas sementes, que as plantas nascem através dessas sementes e essas sementes são inseridas na terra? Então, pode ser de duas formas. A primeira forma, na natureza, como é que essas plantas são espalhadas, né? Então, as sementes são espalhadas por agentes como o vento e os animais. Então, os animais que se alimentam de frutos, tá? Eles consomem o fruto, cai aquelas sementes, fica na terra, certo? E ali vai dar origem a novas plantas. O vento também leva as sementes, tá? Para o solo e lá também vão ser germinadas novas plantas. Nos campos de cultivos e nos jardins, como são a germinação das plantas, tá? As sementes são colocadas no solo por mãos humanas, tá? Então, é a gente que planta a semente nos campos de cultivos e nos jardins, tá, gente? Ou por máquinas, tá? Então, quando a gente tiver aquelas máquinas grandes, né? Eles estão colocando a semente, bota a semente, depois aduba a terra e depois faz a irrigação daquele solo para que as plantas germinem, certo? Então, aqui na página 163, tem dois exemplos, tá? No exemplo A, é um agricultor semeando o solo. Então, vejam, preste atenção que ele está colocando semente a semente. Provavelmente não é um solo muito grande, não é uma área muito grande, porque se fosse muito grande, era necessário uma máquina ou várias pessoas, tá? E, ó, podem perceber que onde ele coloca a semente, tem uma profundidade, é mais fundo, tá? Por quê? Porque depois que ele colocar a semente aqui, ele vai cobrir com a terra. Então, ó,
É como cavasse, tá? Coloca a semente, depois cobre. Cava, coloca a semente, cobre. Cava, coloca a semente e depois cobre. Já na imagem B, é uma máquina semeadora, tá? Responsável pela semeadura no solo. Como eu falei, em algumas áreas, né, maiores, existem máquinas que fazem esse processo. E o que é semeadura? Ato de semear. Introduzido sementes no solo com o objetivo de cultivar determinada planta. Então, eu vou cultivar a planta, por exemplo, arroz. Então, a semente de arroz, essa máquina vai passando, vai escavando a terra, vai fazendo igual aqui, ó. Vai escavando, colocando a semente e já vai fechando. Coloca e fecha, coloca e fecha. Quando é uma área muito grande, precisa de uma máquina, tá? Aqui tem alguns exemplos de sementes, tá? Então, o amendoim, que é a semente do amendoezeiro. Então, o amendoim é a semente, certo? O chocolate é produzido a partir de sementes contidas no cacau, fruto do cacaueiro. Então, ó, no cacaueiro. E o peão também, que é muito consumido em festas juninas, tá? Que significa sementes nuas, tá? Que é uma gimnosperma que significa sementes nuas, tá? Pinhão que ele é consumido muito no sul nas festas juninas. Então, mais alguns tipos aqui de sementes para vocês observarem na página 164. Agora vamos para o exercício de aplicação, tá? Então, antes de a gente ir para o exercício, vamos lembrar, tá? Que as gimnospermas e as angiospermas, elas nascem a partir de sementes, tá? Elas formam a maioria das plantas, são os dois maiores grupos de plantas. Angiospermas, né? Sementes, e as gimnospermas, sementes, e os frutos vão proteger essas sementes. Então, a gimnospermas, ela também produz o fruto, tá? Isso é muito importante. Então, o pinheiro é um exemplo de uma angiosperma. E o tomateiro, que acabamos de ver o processo de germinação dele, é um exemplo de uma gimnosperma, que é muito comum, tá? Muito comum mesmo, principalmente quem mora no interior ou quem tem família interior, já viu um pé de tomate, ou até mesmo que tem horta em casa, tem um tomateiro. E é muito legal ver e acompanhar a germinação e o crescimento dessa planta, tá? Agora vamos para o exercício de aplicação da página 165. Tá? Só tem essa questão, a outra questão, a questão 2, fica para casa, tá? Então, vamos lá. Observe o seguinte experimento com sementes de feijão. Então, vamos lá. Temos quantos processos? 1, 2, 3, 4 processos em cima e também 4 processos embaixo. Então, vamos lá, o primeiro. Semente germinou e a planta cresceu. Então, vamos lá. Aqui tem muita água e também muita iluminação. Então, a semente germinou e cresceu. Na segunda, tá? Semente germinou, mas a planta cresceu pouco. Então, tem água, tem iluminação, ó, o sol não está preenchido, então não teve iluminação. Na terceira, semente não germinou. Por que não germinou? Tá? Então, a gente vê, ó, que aqui tem o sinal da água, né? A gotinha está apagada, e aqui o sol. E na quarta, a semente também não germinou, tá? Então, feijão aqui, e ela não germinou, ficou até escurinho aqui, ó. Então, vamos lá. O experimento demonstra que o fator responsável pela germinação da semente do feijão foi a água, a luz, o algodão ou o copo plástico. O que será, gente? Lembrando, tá, do que influencia para germinar e qual o fator principal para uma germinação da planta, tá? No primeiro, nós temos, ó, semente germinou, tá? E a planta cresceu. Então, temos água e sol. Semente germinou,
mas a planta cresceu pouco, só tem água e pouca iluminação. A semente não germinou, no terceiro caso. Não tem água e muita luz. E no último caso, a semente não germinou, nem água e nem luz. Então, observando, tá, esse exemplo, esse esquema, o que a gente pode concluir? Qual o fator responsável para essa germinação do feijão? A água, tá? Então, letra A, a água. A água é o fator principal e o responsável para a germinação da planta, né? No caso aqui do feijão. Lembrando, tá? Que a luz também é importante, mas importante quando a planta vai crescendo, tá? No crescimento da nova planta, para germinar, principalmente a água. Então é isso aí, galerinha. Obrigada pela atenção. Assistam a aula, pausem, tá? Antes de responder, depois confiram as respostas, tá? E assistam o vídeo que está muito interessante. É o processo de germinação de uma planta em câmera lenta. Ótimo, ótimo, tá? Beijos e até mais.